Eu gosto daquela frase que diz: não reclame daquilo que você tolera. Vou repetir: não reclame daquilo que você tolera. Nós estamos falando sobre o profeta Jonas. Olha só o que diz aqui, livro de Jonas, capítulo de número 1, verso 12. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo. Olha só, descobriram que o problema, ou a causa do problema, era Jonas. Jonas foi confrontado, e ao ser confrontado, ele disse: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Aí, o que acontece? No verso de número 15, em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Muitas vezes Deus fala comigo, Deus fala com você. Muitas vezes Deus mostra quem é o problema. Já aconteceu isso com você? Deus mostra, aquela pessoa é o problema na igreja. Aquela pessoa no grupo de louvor é o problema. Aquela pessoa no ministério infantil é o problema. Aquela pessoa naquela sessão da empresa é o problema. Aquela pessoa é o problema. E aí a própria pessoa muitas vezes reconhece que é o problema. Mas a gente fica com dó. A gente fica com pena. A gente fica sustentando esta situação, preservando a pessoa, com pena, com dó da pessoa. Mas olha o que acontece aqui. O próprio Jonas reconhece que é o problema. O próprio Jonas reconhece que é o problema. Ele diz: eu sou o problema. Pode me tirar da embarcação. Pode me tirar do grande barco. Pode me tirar. Os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. Aí você diz: tá, pastor, mas se eu tirar o meu sobrinho que eu levei para minha casa e está sendo o nosso problema hoje, e aí? Olha, eu sempre tenho dito, Deus sempre tem uma maneira de resolver isso. Qual foi a maneira aqui, Qual foi a maneira que Deus resolveu aqui, O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Mas Jonas não vai morrer. Aqui, Deus não deixou Jonas morrer. Deus resolveu o problema do seu jeito. Deus é soberano, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, certo? Olha aqui, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se Jonas continuasse no navio, aquele navio ia afundar. Será que o Espírito Santo não parou você aí, não colocou essa palavra no meu coração e na minha boca para acordar você? Até quando você vai ficar reclamando de alguém que você tolera? Você tolera dentro da sua própria casa. Eu já ouvi muito isso. Eu levei aquela pessoa para dentro da minha casa e levei até sem o meu marido concordar, ou sem a minha esposa concordar, e agora eu estou com um grande problema e não sei como resolver. Eu não estou falando de uma mãe que está doente e que precisa de ajuda. Eu não estou falando de um pai que está doente e precisa de ajuda. Eu não estou falando, certo, de repente de um irmão que está doente e não tem quem possa fazer o que vocês podem fazer. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que compram um problema com as suas próprias mãos, que arrumam um problema com as suas próprias mãos. Eu estou falando, certo, de pessoas que arrumam situações complexas com as suas próprias mãos. Eu me lembro que havia uma pessoa que trabalhava na nossa empresa. O meu filho, Douglas Gonçalves, ele era um dos diretores da nossa empresa. E aí, um dia ele chegou para mim e disse: pai, olha, não tem mais como sustentar aquela situação provocada por aquele rapaz. Nós vamos ter que desligá-lo, nós vamos ter que tirar aquele rapaz da equipe.
Presta atenção, nós tentamos ajudar, cooperar, ensinar, mostrar, mas aquele rapaz era a causa do mal-estar, sabe, no ambiente. Aquele rapaz, ele era a causa do mal-estar de todos que trabalhavam ali. E aí foi necessário a gente colocar esse Jonas, infelizmente, para fora do barco. Não reclame daquilo que você tolera. Se Deus já falou com você, se Deus mostrou para você, se conselheiros idôneos, se pessoas maduras já falaram, o que você está esperando para resolver isso? O que você está esperando? Olha o que diz o texto aqui. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Muitas vezes, quando a gente tira esta pessoa que não quer ajuda, que não se submete, que não obedece, que não tem bom senso, que não, só faz o contrário daquilo que se fala. Muitas vezes, quando a gente tira esta pessoa, entendeu? A fúria do mar para, a confusão para, a turbulência para. Mas tem um texto aqui ainda, né, do livro de Jonas, que eu gosto muito, capítulo 3, verso 1 a seguir. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é paciente. Talvez eu não daria uma segunda oportunidade para Jonas, talvez você não daria uma segunda oportunidade para Jonas, mas Deus é o Deus da segunda oportunidade. Essa segunda oportunidade tem a ver com graça, e é interessante como o livro de Jonas está encharcado pelo Espírito da graça. É impressionante como a graça de Deus se manifesta, se revela no livro de Jonas. Deus está mandando Jonas pregar para um povo que não merecia. Um povo que era assassino, um povo que era terrível. A Síria fazia com as nações subjugadas, gente, coisas absurdas, trágicas, terríveis. Mas Deus manda Jonas pregar para este povo, e se houvesse arrependimento, haveria salvação, porque Deus é o Deus das oportunidades, Deus é o Deus da segunda oportunidade. Sabe, há uma palavra profética aqui, Se Deus que é santo, se Deus que é perfeito, se Deus que é justo, se Deus que é o todo-poderoso Criador do universo dá uma segunda oportunidade, quem sou eu para não dar uma segunda oportunidade para o meu filho? Quem sou eu para não dar uma segunda oportunidade para minha filha? Quem sou eu para não dar uma segunda oportunidade para minha esposa, a esposa para o marido? Quem somos nós para não dar uma segunda oportunidade de repente para um colaborador? Quem somos nós para não dar uma segunda oportunidade para um liderado na igreja? Não. Para mim não serve mais. Ah, se Deus tratasse Jonas assim, eu não estaria nem lendo esse livro hoje. Ah, se Deus tratasse Davi assim, Davi não seria o que foi, não faria o que fez. Ah, se Deus tratasse Pedro assim, Pedro não teria sido uma das colunas da igreja. Ah, se Deus tratasse o apóstolo Paulo assim, Paulo não seria o que foi. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus de misericórdia, de amor, de graça, de bondade. Deus é o Deus de Jonas. Capítulo 1, ele foge. No capítulo 2, ele está no ventre do grande peixe, ele clama ao Senhor, e o Senhor o ouve. No capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Esse tempo que eu invisto aqui fazendo esse devocional com você,
Também é um tempo onde Deus quer falar conosco de forma profética. Deus quer falar conosco de forma direta através da sua palavra. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Talvez você tenha errado como Jonas. Deus te chama outra vez. Talvez você tenha cometido um erro e diz: não, para mim não tem mais jeito. Não, tem sim. Deus te chama outra vez. Sabe por que Jesus, quando mandou as mulheres falar para os discípulos que ele havia ressuscitado, e ele disse: olha, diga aos discípulos e a Pedro. O único nome que ele citou foi o de Pedro. Por quê? Que o único nome que ele disse para as mulheres, diga aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque talvez Pedro estava pensando assim: o que eu fiz é inadmissível. Eu neguei, eu disse que eu não o conhecia, eu frustrei Jesus, eu decepcionei Jesus, eu pisei na bola, eu não poderia ter feito aquilo. Depois de 3 anos andando com o mestre, agora eu praticamente o traí, porque eu disse que não o conhecia. Para mim não tem mais jeito. Eu estou excluído desse grupo que ele escolheu para segui-lo. Para mim não tem mais jeito. Quando Jesus disse: diga para os discípulos e a Pedro, era como se ele estivesse dizendo assim: diga para Pedro que eu ainda conto com ele. Diga para Pedro que ainda ele faz parte daquele grupo que eu chamei, treinei para ser o herdeiro desse legado que eu estou deixando. Diga para Pedro que eu ainda conto com ele. E lá na beira do mar da Galileia, Jesus vai ao encontro de Pedro e dos outros. E Jesus então, depois de servir a Pedro, pergunta: tu me amas? 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? E ele restaura Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu não desisti de você, Pedro. Eu sou o Deus da segunda oportunidade. Eu não tenho dúvida, Deus está falando com você hoje. Levante a tua cabeça, deixe um brilho aparecer nos teus olhos. Deus ainda conta com você. Jesus ainda conta com você. Hoje não é uma manhã, não é uma tarde, não é uma noite qualquer. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de perdão. E veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A palavra do Senhor veio ao José, ao Felipe, a Débora, a Joana. A palavra do Senhor veio ao Josué, ao Francisco, ao Pedro. A palavra do Senhor veio ao Fernando pela segunda vez, dizendo: levante-se, levante-se, levante-se. Eu tenho um amigo que sempre conta um fato que aconteceu na casa dele, muito interessante. Ele chegou de viagem, aí à tarde prometeu para o filho que eles iriam comer comida japonesa, porque o filho gosta muito. Só que nesse intervalo, aí nesse tempo de espera, o filho caiu da escada, rolou e se machucou. E aí o filho, chorando de dor e todo machucado, olhou para o pai e disse assim: ô pai, a gente ainda vai comer comida japonesa, né? Quando o filho fez essa pergunta, o Espírito Santo disse a ele: aprenda com seu filho. Como assim? Ele caiu, mas ele ainda crê na promessa. Presta atenção, seu filho caiu, mas ainda ele crê que a promessa está de pé. Nós ainda vamos comer comida japonesa. Não importa o que tenha acontecido com você, as promessas de Deus não morrem, não caducam. Preste atenção, a promessa está de pé. O que Deus falou está de pé. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas: levante-se e vai.
Se Deus está falando com você, eu gostaria que você orasse comigo. Mas antes de orar, você quer entrar para a minha lista de oração? Da hoje pela manhã eu estava orando com a minha esposa e colocando todos vocês diante de Deus. Eu levo muito a sério esse trabalho que eu faço aqui. Eu levo muito a sério o trabalho que eu faço aqui. Sim, eu levo muito a sério. Se você quer entrar para esta lista de oração, aqui embaixo tem um botão para se inscrever no meu canal. Isso não custa nada, nada. É alguns segundos. Clica nesse botão. Isso, clica. Aí ativa o sininho. Isso, ativa o sino. Agora aparece aí todos, não aparece? Coloca todos. Então, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho e coloca todos. Gente, mais de 40% das pessoas que passam por aqui não são inscritas, não estão na minha lista. Eu quero que você esteja na lista. Eu preciso que você esteja na minha lista. Agora eu quero orar. Você que está voltando para Jesus hoje, coloca assim, voltei para Jesus. Você que está voltando. Se Deus falou com você nesta direção da palavra, coloca aqui, Deus falou comigo. Deus falou comigo através da palavra. Deus falou comigo. E aí, se você está para decidir resolver uma questão que envolve uma pessoa que infelizmente você vai ter que tirar do seu barco, do seu navio, fala com o Senhor e toma a decisão. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. E não reclame daquilo que você tolera. Nós vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor tudo aquilo que falamos aqui a partir da tua palavra. Eu disse que nós não devemos reclamar daquilo que nós toleramos. Pai, ajuda essa irmã, ajuda esse irmão. Ajuda essa irmã, ajuda esse irmão a tomar uma decisão sábia, inteligente, prudente, mas necessária. Senhor, quantas vezes a gente vai protelando, até o barco afundar. Esses marinheiros, quando entenderam, e foi o Senhor que mostrou, foi o Senhor que falou, quando eles entenderam, quando o próprio Jonas entendeu que era o problema, eles resolveram. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E o Senhor cuidou de Jonas. O Senhor sempre cuida, nós sabemos disso. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, agora eu quero orar por aqueles que erraram com Jonas, mas que precisam de uma segunda oportunidade. É a filha, é o filho, é o pastor, a pastora, é o colaborador, é o genro, é a nora, Senhor, é o amigo. Quantas vezes nós queremos ser mais justos que o Senhor e não damos às pessoas uma segunda oportunidade para que elas, então, arrependidas e querendo mudança, querendo transformação, cumpram o propósito. Dá-nos esse discernimento, o momento de tirar do barco e também o momento de dar uma segunda oportunidade. Mas que haja arrependimento, que haja mudança, que haja transformação e que haja submissão à sua palavra, porque na segunda vez Jonas foi para o lugar que o Senhor tinha determinado e fez o que o Senhor tinha dito para fazer. Ajuda-nos a ter discernimento. Eu quero abençoar esse homem, essa mulher, quero abençoar esta casa, quero abençoar esta família com toda a sorte de bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você precisa de ajuda no seu casamento? Então, SOS Casamento, venha. Você quer fazer uma viagem para Israel comigo? Ou então, você quer ir numa viagem de cruzeiro, fazer um cruzeiro comigo? Então, eu quero que você entre em contato conosco, tá? Agora, se você está precisando muito
tá, de um milagre no seu casamento, você tem que ir para o SOS Casamento, está aí, ó, entre em contato conosco. Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar. Não perca por nada. A palavra de amanhã vai mexer muito com o seu coração. Envie estas mensagens para as pessoas que você ama. Vamos alcançar milhões de pessoas no Brasil com esta palavra de transformação. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã e um beijo no coração de todos.